Fala pessoal, 7ª edição do podcast aqui. E hoje, na verdade, essa semana, né, quarta-feira foi dia do amigo. Então, eu vou fazer o programa de hoje com um amigo meu pra comemorar toda essa semana que foi o dia da amizade, dia de coleguismo, de zoar o amiguinho, de estar sempre lá, principalmente no meio cosplay, que a gente sabe que é muito divertido estar com aquela galera e sempre zoando um ao outro, participando de metadinha com várias pessoas que é de um mesmo anime, ou às vezes de uma mesma série, dependendo do que você faz da sua vida, né? E hoje eu trouxe um amigo muito especial pra mim, que não é muito presente, até porque a gente tem uma vida um pouquinho corrida, mas até então ainda é muito amigo meu. E hoje eu falo com o Pantera Negra. Eu sou o Batman. Você é o Batman. Ô, galera, então, vamos lá. Qual que é o seu nome de verdade? Pode tirar a máscara, falar dos seus cosplays. Pode falar. Galera, já começou. Olha, vai, fala pra gente. Qual que a sua ideia genial de colocar uma Juliette por baixo da máscara pra dar esse efeito? Por favor. Bom, primeiramente, meu nome é Pedro Henrique de Oliveira Souza, vulgo Shadow. Isso eu nem preciso explicar por quê. Tem algum arroba? Você tá falando no Insta, né? Isso, Instagram ou Discord ou qualquer outra coisa. Eu tenho, Bom, no Discord Putz, agora eu não vou lembrar. Desculpa, eu sou meio cabeça de vento. Mas depois e o... você passa pra produção, a gente coloca, né? Fechou. É, isso aí. Enfim, conta pra gente como que você começou, quando que você entrou nessa área. Ó, primeiramente a questão do óculos é porque quando eu recebi a máscara, que foi um presente do meu mestre, bom, a máscara ela já estava muito gasta. E infelizmente eu não consegui salvar algumas partes dela. Por isso eu tive que pegar ela, colocar na água para tirar primeiro toda a tinta e repintar do zero. Tanto que Pode mostrar se pra... aproximar... Peraí. Aqui, ó. A sua câmera é essa aqui. Essa aqui, ó. Não precisa levantar. Ó, se aproximar dá pra ver. Eu pintei algumas partes de púrpura já pra combinar. Que, se vocês não sabem, isso é um resquício da Joia do Poder. Ah, que legal. Então você gosta bastante de super-herói, né? Eu só não sou um. Mas, por exemplo, eu fui aquela criança que foi crescendo assistindo super-heróis. E como eu tinha dificuldade em fazer amigos, bom, basicamente, o que eu conheço de amizade eu aprendi através disso. Por exemplo, um desenho muito clássico, Super Amigos. Todo mundo zoa, só que é um dos meus desenhos preferidos, principalmente por causa dos Super Gêmeos. Além disso, eu comecei nesse ramo mais por influência da minha infância. Por exemplo, eu sempre assistia Bom Dia e Companhia, Sábado Animado, entre outros, e eu via que os super-heróis, eles eram uma exceção. Eles eram aquelas pessoas que, sei lá, se você tivesse passando por um problema, eles tinham uma carta para ajudar. Eles tinham como te ajudar. Eles são a luz no mundo de trevas. Caramba, gente, ele tá falando bonito aqui, ó. Caramba, e Bom Dia e Companhia que você falou aí. Tinha algum super-herói em específico que você gostava bastante? Você Sim. até pensou assim em fazer? Sim. Quem? Ih, Batman. E não fez ainda. Tá todo de dark aí e não fez. Por um simples motivo. Eu não queria fazer qualquer cosplay de Batman. Eu quero fazer uma armadura dele. Ah. Por isso, eu quero fazer o Batman do Future State, que foi uma saga que rolou há pouco tempo no universo da DC. Que meio que repaginaram tudo. Esse Batman do Future State foi o primeiro Batman negro que apareceu. Tanto que, bom, já implica um pouco, porque o Batman sempre foi taxado como o cara branco, bonito e rico. Mas o do Future State, ele é um ex-lutador de boxe, filho do Luke Fox, não do Lucius. Não, peraí, o Luke é filho do Lucius, ele é irmão.
mais tranquilo. Nisso, ele pega, vai para as empresas Wayne e após a morte do Bruce Wayne, ele assume o manto de Batman. E, bom, basicamente, ele é um Batman estilo Black Noir. Ele Eu não fala conheço muito dessa saga que você tá falando. E qual influência teve do Coringa? Do Coringa? É. Não, nessa saga? Isso, nessa saga. Teve alguma influência ou ele nem apareceu Não, tanto? é o seguinte. Nessa saga, o Coringa foi deixado um pouco de lado, diferente da saga do Cavaleiro Branco. Que, por exemplo, foi uma inversão de papéis. O Coringa, ele apanhou tanto do Batman que recobrou a sanidade. Meu Deus do céu, não. E o Coringa, ele atuou como herói. Basicamente como um advogado. Ai, que Tanto legal. que ele inverteu os papéis. Ele retratou o Coringa, ele mesmo, como vítima, um aspecto da sua personalidade criada pelo próprio Batman. Que, por exemplo, sempre teve esse arquétipo que o Batman é um cara rico e bate em gente pobre, principalmente deficiente mental. Então, nessa saga do Cavaleiro Branco teve muita essa inversão de papéis, tanto que, infelizmente, pra mim, eu acho que pra todo mundo que acompanha o universo DC, a parte mais triste foi quando o Coringa foi quando o Jake Napier, que é o alter ego do Coringa, foi se casar com a Arlequina. Ele tava voltando pra aquela fase. Nisso, quando ele pede ela em casamento, eles se casam. E ele beija a Arlequina, ele volta a ser o antigo Coringa. Ai, caramba. É meio triste, né? Mas é uma não cena pode linda. chorar, hein? Não pode chorar. Não. Não. Aqui eu tô forte. Olha sempre pra câmera aqui, ó. Ok. Desculpa. Não pra falar pro público, se você quiser. Ok. Enfim. Então, assim, conta. Por que o Pantera Negra? Ou porque também você tava com outro cosplay aqui, galera, foi eu que obriguei ele a usar o de Pantera Negra, tá? Ele tava com outro cosplay aqui, mas aí... Conta pra gente, por quê? Então, o Pantera Negra é mais por uma questão de homenagem. Eu queria homenagear o Boseman, que foi aquele cara que infelizmente morreu e... Wakanda. Forever. Você sabe que ele que inventou isso, né? Sério? Sério. Não tinha no HQ? Não tinha, nunca teve. Caramba. Isso foi um sinal de protesto que ele inventou. Porque o sinal dos Panteras Negras, que foi uma rebelião que teve nos Estados Unidos em relação à cultura afro-americana, não era assim. Era assim. Tanto que no Todo Mundo Odeia o Chris passa. Poder ao povo, Chris. Poder ao povo. Mas Bom, basicamente, ele foi o cara que revolucionou. Porque a vida inteira ele tentou atuar como ator em papéis grandes, só que nunca conseguiu. O primeiro papel grande que ele conseguiu, ele arrasou, que foi o do Pantera Negra. Mas ele morreu de câncer e, por causa disso, ele deixou um legado póstumo. Que você não precisa fazer muitos papéis para ser perfeito. Sim, é verdade, isso aí é verdade. E outra questão, a questão do cosplay. Infelizmente, eu ia vir com a roupa completa do Pantera Negra, uma versão de armadura que eu mesmo desenhei e criei, só que por empecilhos eu não consegui vir. Então eu iria vir de Puro Osso, que é um personagem de Billy Mandy. É infância, é uma morte né? que é enganada. Conta um pouquinho mais. Galera, já Osso. percebemos que ele estuda bastante os cosplays que ele faz, os personagens que ele gosta, né? Isso daí é muito legal. Conta um pouquinho. Do Puro Osso ou do Pantera Negra? Do Puro Osso. Então, o Puro Osso, basicamente assim, o Billy, ele tava brincando com o hamster e o hamster acaba morrendo. A morte, vindo buscar o hamster, o Billy faz uma aposta com a morte num jogo. Meu Deus. E pela inocência dele, ele consegue vencer a morte, tornando a morte escrava dele. Então É por isso que então eles ficam juntos sempre. Porque era pra morte já ter levado o Billy e o hamster há muito tempo, porque a Mandy, se você for parar pra analisar o contexto, a Mandy, ela tá tentando eliminar o Billy desde o primeiro episódio. Entendeu? É como se o Billy, pelo fato de ser extremamente burro,
ele fosse incapaz de morrer. A burrice salvou ele. Ele é tão incompetente que nem a morte consegue levar ele. E assim, analisando isso tudo, o Puro Osso, assim, que impacto ele teve pra você? Então, o Puro Osso, ele teve um impacto de alívio cômico, não, é tragicômico que se fala. Que ele representa tudo que a sociedade vê de ruim. Mas, nesse caso do Billy da Mente, é aquela questão. A morte só tá lá por um simples motivo, incompetência do ser humano. Que, por exemplo, deixa eu pensar. Uma coisa assim, bem, né? Às vezes que você tá lá fazendo, o ser humano... Tipo, teve um cara, até passou no Jackass, que ele morreu por um simples motivo. Sabe aqueles desafios meio besta? O cara sentou, peidou numa vela e incendiou o estômago de dentro pra fora. Meu Deus do céu, isso daí eu não sabia. Você sabia, produção? Sim. Cara. Falando de Jackass. Só que aquela questão, tipo... Se você for pra analisar, é uma morte extremamente besta, mas... É igual quando a galera pega, por exemplo, aqueles desodorantes, né? Coloca o foguinho aqui e aí espirra, só que pode acontecer de voltar o fogo pra dentro daquele... e vira uma bomba, né? Eu fazia isso com 5 anos de idade. Você é louco! Não faça isso! Não vou mentir, eu sou um pouco louco. Ih, então você faria o Coringa? Eu já fiz Coringa. Você já fez? Eu sei interpretar o Coringa. Então interpreta. Qual Coringa? Primeiro. Caramba! É o sommelier de Coringa. Porque, por exemplo, o Heath Ledger, ele falava mais ou menos assim. E ele tinha uma abordagem um pouco mais psicológica que a abordagem normal. Porque você vê que a sociedade, ela se desfaz por coisa pouca. Por exemplo, por enquanto que a gente tá procurando dinheiro, poder, entre outros, na realidade todo mundo só quer ser feliz. E a humanidade é tão sádica que a nossa felicidade vem da tristeza dos outros. Caramba! Galera, ó! Valeu. O cara é um artista. Eu interpreto, mas só pra mim. Não, mas você devia fazer isso em algum lugar. Agora, um outro Batman, pra gente poder ver essa diferença. Batman. Isso. Outro Batman não, outro Coringa, né? É, outro Coringa, assim. Pra gente poder ter. Você faz o Batman também? Deve ser. Eu consigo fazer o Batman. Eu sou o Batman. Peraí, é difícil encaixar o tom focal. Que incrível! Bom, vejamos. Uma certa noite eu estava investigando um crime em Gotham. Um assassinato que ocorreu. De madrugada, tava chovendo. Parecia umas 3, 4 da manhã. Bom, isso foi na Avenida Kennedy. Infelizmente, o sobrevivente não soube explicar porquê. Ele só falou que era um cara usando um sobretudo marrom e uma máscara que mudava de cor. Infelizmente, investigando, eu descobri que esse cara é conhecido também como Rorschach. Caramba! Muito bom, muito bom. O Coringa. Isso mostra que, galera, ele tem um amor aos personagens. Isso é muito legal. E, assim, é bem difícil achar pessoas que tenham, né, esse dom, esse amor pra tentar, né, fazer o personagem encaixar certinho, tanto a tonalidade quanto a interpretação em geral, né? É porque, por exemplo, cada personagem que você vai interpretar, você precisa conhecer um pouco do psicológico dele. E nisso, conhecendo o psicológico dele, você consegue entrar com mais facilidade. Sim, é muito legal clima. essa parte, sim. Por exemplo, sei lá, cita outro personagem. Deixa eu pensar. O Pantera Negra mesmo, como que você interpretaria? Vamos ver.
o Pantera Negra? Bom, ele basicamente é o rei de Wakanda. Por incrível que pareça, o rapper conhecido como Akon, ele está tentando criar uma cidade parecida com Wakanda, investindo em questão de tecnologia, socioambiental, estudos, e nessa cidade só vai atuar uma única moeda, uma criptomoeda, fazendo assim com que a ciência no meu povo se estabeleça mais rápido. Cara... O sotaque dele é africano. Sim, muito Wakanda bom. pra sempre. Wakanda pra sempre. Caramba! Eu tenho segredinhos. Eu tô descobrindo agora, gente. Ele é meu amigo e mesmo assim eu tô descobrindo tudo agora. São muitas cartas que ele tem na mão. São muitas cartas. É por eu isso que ele pareço um usa Coringa? sobretudo. Tem várias cartas nesse sobretudo. E a risada do Coringa? Caramba, gente, eu tô com um artista aqui. É que você não sabe, eu também toco guitarra e baixo. Caramba, e já teve algum personagem assim que você viu e você falou, meu Deus, eu queria fazer ele porque tem essa personalidade, essa parte de gostar de guitarra, alguma coisa assim? Então, um personagem que toque guitarra, só o Homem-Aranha Punk. Mas infelizmente eu não Isso sei muito. existe! Existe, é um Homem-Aranha negro. Meu Ele Deus foi criado do na céu. Inglaterra e a roupa dele é bem parecida com a do Homem-Aranha, só que ele usa um moicano. Além disso, ele usa um... Esqueci. Isso é um blazer, Qual é o nome? Um colete. Isso, colete. Um colete jeans com espeto e atrás uma aranha craftada. Que da hora! Aqui é muito louco, mas... Você já pensou em fazer? Eu já pensei em fazer, só que a questão é... Eu só posso fazer um por vez. Assim, é. É. É bem... E Que- quanto tempo mais ou menos você leva pra fazer essas... As roupas? Isso. Então, aí depende. Depende a de cada complexidade. uma, né? Por exemplo, a do Pantera Negra. Eu tava fazendo uma versão realista minha, com base tanto no jogo quanto no filme. Como se fosse um intermédio entre os dois. Ah, entendi. É um mesclado que você quis fazer. Só que, infelizmente, não deu certo. Essa roupa demorou 30 dias pra eu fazer. Mas, por exemplo, se for pra eu pegar uma roupa pra eu fazer ao longo de um ano, sai melhor do que o MCU. Porque eu vou ter um cuidado a mais. Mas se for uma roupa no prazo de 1 mês a 15 dias, eu consigo fazer. Mas a questão é, eu não consigo deixar ela do jeito que eu quero. Por exemplo, texturizada, ou com relevo, ou mais detalhada. Que, por exemplo, sabe o Hal Jordan? O eterno Lanterna Verde. Então, quando eu fui construir o anel dele, que infelizmente quebrou há um tempo atrás, eu fiz o anel com acrílico e com uma LED de alto brilho. Eu tenho problema de dicção, Não tem problema. mas tranquilo. Dentro do anel tinha 2 polos que eu ligava numa luva. Ou seja, o anel só brilhava quando eu colocava ele na mão, Caramba! numa posição bem específica. Que legal! E você tá pretendendo fazer de novo? Ou deixou Ou tem essa Lanterna ideia pro Verde? outro? Lanterna Verde. Mais pra frente. É que eu tô... Vai colocar LED em tudo, né? Tô até imaginando. Na verdade, eu não quero colocar... Não, LED eu só quero colocar no peito. Uma no peito e uma na luva. Você quer fazer exatamente parecido mesmo? com- Mas eu tô investigando uma tecnologia melhor pra eu colocar. Vai sair bem mais cara, mas vai ser melhor do que as adaptações. Principalmente aquela do Ryan Reynolds. Nossa, Aquela pegou pesado e ele ficou muito magro. caramba. E o Batman atual que saiu agora? O que você achou? Você achou que a roupa dele ficou legal? Você... Qual? Do Future State? Não, que não, eu não. tava falando. É ele. Não, porque tipo assim... Não, não é ele. Existem muitas versões de Batman. Tem o Thomas Wayne, tem o Bruce Wayne, tem o Tim, tem o Dick. Basicamente, toda a Bat-família já foi Batman. Menos a Martha Wayne. Essa aí, ela foi uma coisa de louco. Porque quando foram adaptar ela pro quadrinho,
ela se tornou o Coringa do Heath Ledger. É. Que basicamente A DC sempre surpreendendo, né, gente? Por exemplo, quando rola o lance do Flashpoint, e isso faz com que, em vez dos pais do Bruce forem mortos, o Bruce é morto. Sim. O Thomas Wayne, que é um médico, ele se torna o Batman, só que como ele perdeu o filho e a mulher dele acabou ficando extremamente insana. Bom, Caramba, acaba que marido e mulher são agora inimigos. tanto que eu vou te contar uma coisinha mais pra frente sobre isso. Mas continuando a história. O Thomas Wayne, ele se torna um Batman, só que um Batman extremamente assassino. Ele tortura, ele mata, ele mutila. Porque ele gosta, porque ele perdeu os motivos da vida dele. E a cena que mostra a criação do Coringa nesse universo, com a morte do Bruce, é porque a Martha Wayne, ela pega o Bruce, abraça e ela morde tanto a boca que abre as laterais. Nisso que abre as laterais, fica a cicatriz. Ou seja, o Coringa do Heath Ledger é extremamente parecido. Ela quer saber, na verdade, o último filme do Batman com Robert Pattinson de Batman. Isso. A versão tática do Batman. Isso. Basicamente, aquilo adaptou muitos conceitos incríveis, que seria o Batman no 2. Batman no... Acho que todo mundo conhece sobre a criação do Batman, esse tipo de coisa. Você achou que eles desenvolveram de forma legal? Ou não? Então, se for a questão do armamento tático, desenvolveram sim, tanto que é possível fazer a maioria das coisas ali. Eu tenho umas anotações sobre aquela roupa do Batman. Que, por exemplo, pouca gente sabe, mas existem projetos similares. A Marinha dos Estados Unidos, em 2016, ela começou um projeto que, literalmente, o nome do projeto é Batman. Que seria... Que legal. Seria criar um monte de gadgets pra atuar. Por exemplo, o arpeu do Batman, ou aquela roupa que passa no filme, tem uma adaptação dela na vida real. Que seria aquela roupa de homem esquilo voador, só que com turbinas. Tanto que, se eu não me engano, teve um cara que bateu um recorde em relação a isso. Mas pra fazer é muito caro. A menos que você saiba um pouco de russo e tenha... E tenha como ter uma oficina de carro. Porque pouca gente sabe, tem como fazer uma microturbina de avião através de uma turbina de carro. Caramba! Galera, ele sabe de mecânica, né? Ele é... Eu era Caramba! mecânico. Agora faz mais sentido. E também eu sei muito sobre ciência de super-heróis. Por exemplo, o Anel da Lanterna Verde que a gente estava falando, ele seria possível na vida real, mas seria como se usasse o efeito de dualidade quântica. Ou seja, uma onda que se transforma numa partícula. E aquele anel, ele teria que usar nanotecnologia e teria que ter basicamente uma fonte de muons, o que seria energia de ponto zero. Ainda está sendo pesquisada. Que legal. Galera, vocês perceberam que ele tem o jeito um pouco assim do Pantera Negra, que ele é meio, né, meio nerd assim. Nossa! Né? Tranquilo. Né? Mas olha, pra saber dessas coisas. Em relação a essas coisas de universo quântico. Universo quântico. Isso. O que você tem, assim, de visão? Porque, normalmente, eles não têm tanta visão agora, né? Mas, assim, o que você já estudou, o que você acha? Então, basicamente, o universo quântico em pequena escala ou multiverso? Porque tem diferença. Então, ambos. O universo quântico em pequena escala é basicamente assim. Você viu o telescópio James Webb ou não? Não. Então, ele tirou... Eu acho que você, pelo jeito, viu. Ele tirou a foto de mais ou menos 150 galáxias distantes de plano de fundo. E o jeito de comparar elas é como se você pegasse um grão de areia, colocasse na ponta do dedo e afastasse. Pra você ver o quanto o nosso universo é grande. Isso é a escala do nosso universo. Para o nosso universo, a gente é menos que átomos. Caramba. Não, mas se for comparar em... Vou dar um exemplo matemático.
o nosso universo seria como a diferença entre 1 e 0. Você sabe qual é a diferença? Sei. Qual? 0, velho. Existe uma grande, Existe infinitos números até chegar. Sim. É porque a humanidade ainda não entende como funciona isso. Porque a matemática em si... Gente, ele vai Depende da falar de escala. matemática, tudo. Galera, em relação à matemática, não faz isso comigo, eu vou Pedro. explicar basicamente Eu não sou de isso. exatas, galera. Eu sou de exatas. Ah, pronto! Agora faz total sentido. Só que eu atuo em todas as áreas. Mas continuando. Nerdola. Pode continuar. Mas continuando. É basicamente assim. A matemática é uma questão mensurável. O ser humano, ele inventou um jeito da gente entender o nosso universo. Mas por causa que a gente inventou um jeito, a gente não sabe diferenciar quando chega numa escala quântica. Tanto que, por exemplo, Stephen Hawking, ele provou que cientificamente o multiverso não é possível. Ele já existe. Ele é mais do que existente. Porque, por exemplo, o que passa nos filmes é que a escala de multiverso é mais ou menos assim. É a mesma criação do universo, só que dividido em linhas temporais diferentes. Sim. A escala do multiverso na vida real, o que seria mais mensurável, seria origens diferentes para universos diferentes. Por exemplo, você acredita na teoria de que, como eles mostraram até mesmo no último filme agora da Marvel? Não foi o último filme, eu não sei, da Wanda. Que ela fala que os universos, você vê os outros universos através dos seus sonhos. Você acredita nessa teoria? Ou você acredita em outra? Não, eu tanto acredito nessa teoria como eu posso explicar. Caramba! Basicamente, tem um efeito de emparelhamento quântico. Quando o universo foi criado do mesmo jeito e foi dividido em trilhões de linhas temporais diferentes, basicamente, cada linha temporal gera bilhões de outras. Até aí, ok. Mas como a mesma quantidade de átomos vibrando entre si, é basicamente assim, finge. Eu envio uma mensagem do meu celular pro seu. Até aí, ok. Uhum. Essa mensagem, ela foi duplicada. Basicamente isso. Caramba! Tanto eu quanto você tem acesso. Sim. Tanto que o efeito de dualidade quântica foi quando pegaram uma partícula e reproduziram ela em outro lugar da Terra. Isso eles conseguiram fazer através de telescópios. Mas basicamente... Tanto que é a única forma que eles falaram que é o teletransporte que até agora conseguiram, né? Teletransporte de quarks, se eu não me engano. Por micro-ondas já existe. Caramba. Mas basicamente, quando você movia essa partícula, movia outra. Ou seja, era uma transmissão de comunicação. Uhum. No lance do multiverso da loucura, esse lance de sonhos, ele tá falando exatamente disso. Você tá transmitindo informações para uma variante sua, que em certo momento é formado dos mesmos átomos que o seu, só que vibrando de maneira diferente. Ah, que legal. Então, assim, é como se tivesse a existência de uma pessoa oposta a mim também. Só que feita do mesmo material que você, vibrando de uma maneira diferente. Entendi. Com uma origem diferente, né? Porém similar. Também. Então, e assim, caramba, a gente mudou de um assunto totalmente, né? Mas foi legal, agora tá sendo legal. E assim, em relação a anime, série, tem alguma coisa que você gosta? Ou Sim, não? eu gosto muito de vilões. Gente, não dá. Ele é um vilão. Não tô dizendo que eu sou vilão, só que a questão na realidade, eu acho que eu me encaixaria como anti-herói. Vilões são aquele tipo. Eles usam metodologias e filosofia para poder explicar. Heróis, eles só agem por impulso da maneira que eles acreditam que é certo. Por exemplo, o Superman, ele protege os Estados Unidos. Era isso que eu queria falar. Superman, a Kryptonita. O que você tem a dizer sobre isso? A Kryptonita... Bom, você tá falando de qual, primeiramente? Porque existem muitos. Nossa Senhora de Fátima. Não, o Superman, ele foi um personagem criado após a Segunda Guerra Mundial para simbolizar os judeus.
Tanto que a Kryptonita verde, que é a mais retratada como fraqueza, é em relação ao dólar. Porque fala que judeu tem muito essa questão de ganância. Eu já não sei disso, eu já tive um amigo judeu. Mas aquela questão, é cultural deles você barganhar. Entendeu? É tipo disputar em relação ao preço de uma coisa. Por exemplo, se eu tento de vender esse copo e você não barganha, é falta de educação. Porque basicamente você está dizendo, tranquilo, eu posso pagar por isso, mas eu ele não vale quero, isso. Quando você está barganhando, está dizendo, seu copo é cobiçado. Entendeu? Então, assim, você diria que entra numa forma de leilão tudo também, né? É só explicando um pouco da questão histórica. Só que a questão do Superman é basicamente assim. O Superman, ele não é um super-humano, ele é um meta-humano. Porque ele cresceu num planeta com gravidade maior, então o DNA dele é feito para suportar gravidade maior. E por causa da radiação que ele consegue absorver com maior facilidade, ele consegue gerar uma espécie de eletricidade estática que curva o magnetismo ao redor do corpo dele, fazendo assim ele voar. Isso mais a diferença em questão de potencial de força. Só que basicamente a Kryptonita, ela pega isso e consegue, de algum jeito, dividir parte das moléculas dele para deixar mais vulnerável ao ponto de ser humano. Caramba! Desculpa. Por que tu desculpa? É mania. Galera, a nerdola é assim. Não tem problema não. Os melhores são assim, né, na verdade. Mas, assim, é muito legal você ficar sabendo dessa parte, porque é uma parte, galera, que muitas vezes a gente só vê o super-herói e não estuda sobre ele, né? Então é muito legal, não é? Você não acha, produção, que é muito, assim, legal você entrar na origem, saber o porquê? Pra tudo se tem uma explicação. Sim. Então eu acho que isso é muito legal, porque é uma coisa que é uma curiosidade que é muito legal de você saber, principalmente na área do cosplay, porque você pode pegar daquilo e transformar numa coisa que, assim, vai ficar original mesmo. E, assim, você pega as coisas e simplesmente transforma, que nem você tava falando, vou fazer do Pantera Negra. Mas você tá fazendo uma junção do jogo com o filme, então vai ficar uma coisa que é original sua. Exato. Isso te torna única, né? Uma coisa única que... Como que eu posso dizer? Poucas pessoas têm essa acessibilidade a uma roupa desse tipo. É muito difícil. Eu sei. Aí que tá a graça. Porque, por exemplo, se eu... Por exemplo, eu tô com essa roupa que é uma roupa de traje a rigor. Basicamente, qualquer pessoa pode comprar essa roupa e ficar parecida comigo. Mas se eu customizar essa roupa, a pessoa vai ter que customizar dela pra parecer comigo. Ou seja, eu vou estar criando moda, eu vou estar lançando moda. Sim. Entendeu? E você já pensou em trabalhar com moda? Eu já pensei em trabalhar em um monte de coisa. Caramba! Mas... Se quiser contar, pode falar. A gente tem tempo ainda, tem bastante coisa. Eu sou o cara que conseguiria trazer super-heróis pra vida real. Eu acho que dá... Você seria um super-herói. Porque você falou de anti-herói. Sim. Mas assim, observando até mesmo a posição que você tem, dá uma coisa assim, meio Homem-Aranha, meio um negócio assim, Não, né? porque... Mas se ele falou de anti-herói, qual que é o anti-herói preferido dele? Qual que é o seu anti-herói preferido? Então, Thomas Wayne. Sim. Sério? Porque basicamente ele usa daquela questão. Não, vamos citar o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma, ele era o anjo da justiça. Ele foi criado para proteger os inocentes. Mas por causa da corrupção do ser humano e também quando ele foi lançado pro submundo, ele foi criado para punir os culpados. Ou seja, o mesmo propósito tá aí. Só que são dois lados diferentes da moeda. Então, o que tornaria eu um anti-herói é aquela questão bem simples. Eu entendo sobre psicologia humana, eu entendo que eu posso tornar as pessoas melhores, mas aquela questão, só porque eu posso tornar as pessoas melhores não significa que elas queiram ser melhores. Entendeu? Faz sentido.
E assim, analisando, por exemplo, nessa questão psicológica, das pessoas que você conhece, por exemplo, assim, em relação a um número maior, você acha que na área geek tem mais a galera que não quer ser melhor ou que quer ser melhor? Não, é o seguinte, o cosplay, ele é uma fuga de realidade. Ele é um jeito de você se tornar uma pessoa que você admira, porque talvez sua realidade não seja o que você quer, o que você espera. Mas é aquela questão, as pessoas em si, elas querem certo prestígio e muitas delas têm preguiça ou não lutam por esse prestígio. É por isso mesmo que eu sou um cara até que diferenciado. Eu luto pelo que eu quero, pelo que eu acredito. Pra daqui a 60 anos, quando eu estiver velho, eu poder ter inspirado alguém. Porque eu não quero morrer e não ser lembrado. Eu quero morrer pra inspirar as pessoas, tá ligado? Pra tornar o mundo um lugar melhor, que nem seja pelo menos pra mais uma pessoa. Vote em Pedro pra presidente. Eu não sei se eu seria um bom presidente. Mas eu sei que eu faria uma reforma pesada aí. Pesada. É. E essa parte que você falou de fugir da realidade e tudo, você acha que até mesmo os criadores de HQ, eles fazem isso também? Um pouco. Os criadores de HQ, eles usam, por exemplo, de personagens pra explicar um pouco sobre a humanidade. Porque, até um pouco sobre eles mesmos, né? Sim, é uma forma de expressão. Porque, por exemplo, quantas vezes você já viu uma injustiça e não quis combater aquilo? Sim. Só que aquela questão, sempre tem dois lados da moeda. Você poderia inspirar a pessoa a se tornar melhor, como o Superman faz, ou você poderia punir a pessoa como o Batman faz. E nenhum nem outro tá certo ou errado. Porque é todo um ponto de vista. Exato. A história, ela é escrita pelos vencedores. Winston Churchill. Caramba. Você lê bastante, né? Leio, assisto vídeo. A minha vida é bem corrida, mas eu absorvo o máximo que eu consigo. De conhecimento, tudo. O que você tem de opinião em relação a conhecimento? Conhecimento? Isso. Então, o conhecimento, ele é como o composto V, vamos dizer assim. Ele só realça quem você é. Por exemplo, se você conhece muito e é uma pessoa boa, você faz coisas boas. Se você conhece muito e é uma pessoa má, você faz coisas más. Por exemplo, a indústria da medicina. Eles lucram bilhões e bilhões com morte de pessoas. Infelizmente. Mas se eles não fizessem isso, a economia da maioria dos países iria cair. E quando eu digo composto V é porque tem aquela questão. Pro pessoal que assiste The Boys, sabe o Huey? Eu não assisti The Boys ainda. Falaram pra mim que era muito pesado e eu fiquei com medo. É muito pesado, eu te contei. Não? Mas é pesada a HQ. A HQ é pesada. A série não. A série não galera. Eu acho que Mas voltando, eu me sinto um pouco Huey às vezes. Porque ele sempre quer atuar pra melhorar. E quando ele toma o composto V, reflete exatamente a personalidade dele. Que ele quer o poder de teletransporte. Porque ele quer atuar, ora ele quer atuar na política, denegrindo os supers, ora ele quer punir eles, ora ele quer correr. Porque é aquela questão, quando você tá num mundo selvagem, você tem que ser selvagem. Mas isso não significa que você é uma pessoa melhor ou pior. Caramba! Hoje a gente vai ter bastante conversa em relação ao psicológico, a origens, tá bem legal. Vocês estão gostando? Vocês já se inscreveram? Já compartilharam? Já estão fazendo tudo certinho? Me ajuda aí, né, galera? Compartilha aí, galera. Ó, dá uma força. Então,
E assim, em relação às ideias que você tem, também vem diante desse conhecimento que você tem em relação, por exemplo, que nem você tava falando. Origens... Tem personagem que você sabe das origens, mas você não pensa nem em fazer, né? Então, em relação a esse desgostar dos personagens, o que faz você desgostar de um personagem? Então, eu acho que é mais ponto de vista mesmo. Ponto de vista. Porque, por exemplo, eu me identifico... Eu gosto dos personagens que eu me identifico, porque você conhece os motivos que levaram eles a chegar àquele ponto. Por exemplo, cita um personagem, pra eu dar um exemplo. Qualquer um. Pensar. Homem e mulher, tanto faz? Tanto faz. Deixa eu pensar aqui. Mulher gato. O melhor gato. Então, se você for parar pra pensar no contexto dela, ela é uma garota que cresceu num ambiente extremamente instável, teve que roubar durante a vida, teve que fazer coisas que ela não devia fazer, e tudo isso pra ela conseguir uma vida melhor do jeito que ela quer. Mas tem aquela questão, querendo ou não, ela continua sendo uma criminosa, mas ela é uma criminosa porque o mundo tornou ela assim. As coisas que ela sofreu tornaram ela assim. Que é como se fosse mais ou menos aquilo. Você tá cortando uma cenoura pra fazer uma sopa. Sim. Você corta o dedo. Não arranca ele fora, você só corta. Aquela cicatriz vai ficar em você. Por mais que ela suma fisicamente, sua pele nunca vai voltar a ser o jeito que ela era. Você vai mudar. Basicamente isso. O contexto dos super-heróis é muito essa questão de ligação com poder, ligação com trauma. E aí você gosta bastante dessa parte, né? Eu amo essa parte. E assim, em relação à criação, das roupas, tudo, qual é a parte que você mais gosta de fazer? Então, a parte que eu mais gosto de fazer é o desenho. Desenho? Sim, porque é ali que sai toda a imaginação, né? Tudo sai... Porque quando você vai mexer na parafernália... Mas é basicamente assim. O desenho, você pode modificar ele à vontade antes de você colocar ele em prática. É como diria... Eu acho que foi Platão que disse que antes de ser, vem o logos. Ou seja, antes de qualquer coisa for criada ou mudada, primeiro passou pela cabeça de alguém. Tanto que, por exemplo, esse simples celular aqui. Alguém teve que pensar nele do zero. Ou a tecnologia no geral, ou essa máscara, ou até essa mesa. Tudo na realidade, né? Eles falam que nada se cria e tudo se copia, né? Mas é aquela questão. Quando você cria uma coisa, ela muda o mundo. Quando você copia uma coisa e modifica, você só tá evoluindo ela. Sim. Sei lá, o meu maior desejo pra indústria que fabrica celular é fazer celular desse tipo, só que modelo Nokia. Nokia? A prova de bala. Meu Deus do céu, galera, vai demorar. Eu acho que vai demorar. Porque eles lucram com celular quebrado. Realmente. Mas seria possível, sim. Imagine, um celular da Galeria Moscou. Ai, caramba. Alguma pergunta? Caramba, eu tenho muitas perguntas. Faça todas. E assim, deixa eu pensar em uma aqui, galera. Tem muita coisa que tá passando pela minha cabeça. Ele falou muita coisa, eu venho com muita coisa, e fica com ansiedade, fica com tudo. Tá bom, vamos falar sobre essa parte mais psicológica. Você acha que o mundo geek, ele entra nessa parte psicológica? E como que ele influencia? Você acha que ele influencia de maneira ruim ou de maneira boa? Porque, por exemplo, você vai falar de uma pessoa que faz o cosplay do Coringa, e essa pessoa, tendo assim em mente das pessoas que você já conheceu, já viu, você acha que essa pessoa, dependendo de cada uma, né, das que você conheceu, você acha que essa pessoa é boa ou ela tem um pensamento mais pro ruim? Não, por mais
tendo um ponto de vista, assim, do seu ponto de vista. Ó, é o seguinte, geralmente você só faz cosplay de quem você admira ou de quem você se identifica. Se a pessoa, como você disse, faz cosplay do Coringa, isso significa que ela se identifica com as dores dele. Ou seja, talvez ela tenha passado por algo similar ao que ele passou. E, tipo, nada contra. Só é um pouco estranho, mas isso é uma forma de você liberar coisas que você não consegue liberar no dia a dia. Por exemplo, hoje eu tô com uma roupa que, sinceramente, eu amo. Mas se eu andar assim à noite, o pessoal vai Eu até achar tava estranho. brincando, galera. Quando ele chegou, eu falei assim, nossa, ele tá parecendo aquele cara que chega na sala de aula e vai tirar o 38 da mochila. Palpoquice. Você se lembra, né? Sei. É. Muito triste, galera. Muito triste. Não querendo brincar, né? Mas já brincando com essa situação. Não, a gente tem que rir pra não chorar, a verdade Sim, é essa. é muito... Porque se você for parar pra analisar, coitados, né? É. Mas... É tudo uma questão psicológica também. É. Eu acho que não tem como culpar alguém. É claro que não existe justificativa. Mas a culpa é um negócio que é bem difícil de se dar. Não. Eu tenho uma opinião polêmica sobre esse tipo de coisa. Sabe quando eu disse que eu não seria um bom presidente? É porque eu tentaria colocar uma lei bem simples. Assassinos, estupradores, pedófilos, em vez deles terem pena de morte ou gastar milhões com o Estado, seriam experiências do governo. Eita, cara. O que é isso? É empresas Wayne aqui? Não, porque, por exemplo, o primeiro transplante de coração, ele foi criado a partir de experimentos nazistas. O primeiro transplante de medula foi a partir de experimento nazista. Tanto que esse de coração, eles fizeram com um arame farpado. Naquela época. E, tipo, tranquilo. Foi uma coisa triste pra época, até meio insana, foi. Mas olha hoje em dia. Evolução, né? Salvou muita gente. Sim. Aí pensa, tem pessoas que hoje em dia cometeram crimes e estão na cadeia. Tranquilo, ok. Quais crimes elas cometeram? Foram crimes de ódio ou não? Se foi, já tem que ver. Tem como melhorar a pessoa? Se não tiver, vamos colocar a pessoa pra testar remédio em vez de testar nos animais, né? Polêmica. Eu tô Mas é verdade, galera. Ó, porque pensa, eles pegam uns coelhinhos e testam maquiagem no coelhinho. Sendo que a fase final é testar em ser humano. É verdade. Ah. E assim, o que você tem assim de opinião em relação a isso? O que? Teste em animais? Não faz sentido. Não faz sentido porque, sei lá, você vai testar num animal que ele nasceu e foi criado pra sofrer. Sendo que o ser humano que provoca sofrimento e dor deveria ser quem estaria no lugar do animal. Faz sentido. Agora que você falou de animal, Agora você entendeu porque eu pareço um pouquinho um vilão, né? Eu lembrei de um personagem, o Pinguim. Sim. O que você tem a dizer sobre a história dele? Eu não conheço muito a história do Pinguim, mas eu acho que você é bem... Né? Ó, o Pinguim, basicamente, ele foi um órfão, deficiente físico, tanto que ele tem essa aparência por causa disso. E a família dele era a segunda ou terceira mais rica de Gotham. Eles caíram por causa dos Wayne. Aí pensa, você já nasce deficiente, desou no orfanato, e de repente você descobre que sua família caiu, ou seja, era pra você ser muito rico e respeitado, mas sua família caiu por causa da corrupção de quem tá no topo. Querendo ou não, você vai querer se vingar, você vai querer ter aquele prestígio que era pra você ter. Então, o Pinguim, ele pode ser considerado uma vítima, pode. Os atos dele foram muito extremos, mas
tem aquela questão. Ele sofreu pra chegar naquele ponto. Ele é como o Coringa, ponto. vai. Ele tem uma Aqui, semelhança. O do Coringa é bem mais pesado. Sim, bem mais. A gente vê pelo filme mesmo, né? Só que eu tô falando da piada mortal. Porque, por exemplo, vai... mais. O Coringa, ele era um comediante fracassado e trabalhava na Ace Chemicals. Ele era químico, né? Essa parte eu já li também, é bem legal. O que deixou ele daquele jeito foi que ele teve que atuar como capuz vermelho para poder conseguir uma grana, para ele poder se mudar. No mesmo momento que ele estava numa fase muito fracassada da vida dele. Ele perdeu a mulher, que estava grávida, foi obrigado a roubar, foi julgado por um crime que não cometeu, e ele, por causa do morcego vigilante, acabou caindo num tanque de ácido e se contaminando. É tipo mercúrio. Se você se contamina com mercúrio, o excesso de mercúrio no sangue causa alucinação e loucura. Caramba! E aí, por conta de tudo isso, ele só se lascou, né, na vida. Ele se ferrou. Se ferrou bonito. Tipo, em nenhum momento ele teve um momento de paz, tranquilidade. Não, era... me lasquei. Isso tirando os problemas mentais que ele já tinha. Em relação àquele problema que ele tinha quando ele ficava nervoso, ele ria. Sim. O que você tem, assim, É uma doença real. Uhum. Tanto que quando a maioria das pessoas fica nervosa, geralmente elas ficam tensas, esse tipo, pra liberar tensão. Tem pessoas que têm o riso frouxo, começam a simplesmente gargalhar. Eu acho que você já percebeu que isso acontece comigo às vezes. Acho que boa parte das pessoas fazem isso, né? Só que, tipo, no caso dele, é aquela questão de tanta insegurança que ele tem com ele mesmo, toda hora ele tá tenso. Em relação a parceria que ele tem com a Arlequina. Porque todo mundo fala, ele usa a Arlequina. Sim. Você conhecendo os multiversos aí, que tem tudo. O passado dele. Isso. Conhecendo em relação a tudo, tem algum multiverso que é a Arlequina que usa o Coringa? Eu não sei. Então... Que agora tem a punchline, né? Estão falando. Sim. Na verdade, tem sim. Porque, tipo assim, o Coringa, quando ele começa a atuar como um cavaleiro branco, ele quer ter uma vida sossegada. Só que tem uma parte que a Arlequina, não a Harley Quinzel, porque na história da Arlequina existe 3 Arlequinas. Mais tranquilo. Por causa disso, meio que ela não acostumou. Ela tá tão acostumada com ele ser ruim, ele ser insano, que ela não acostumou quando ele tava tranquilo. Então ela começou a atuar com o Batman pra trazer o Coringa. Eu lembro que tem até no jogo, né? Aquele Injustice. Eu não sei se é o 1 ou 2. Que ela até fala, né? Que ela matou o Coringa. É. Não, o Superman matou o Coringa, mas ela já queria que isso acontecesse. Que ela até tem as frases, né? Águas passadas, uns negócios desse tipo. Você sabia que no Arkham Knight a Arlequina tava grávida? Não. Sim, dá pra perceber algumas cenas do jogo. Que assim, eu achei bem interessante foi que nos filmes que tiveram da Arlequina, no Aves de Rapina, por exemplo, o Esquadrão Suicida foi como se fosse uma continuação, não foi? Qual? O primeiro ou o segundo? O segundo. Então, o segundo foi meio que uma continuação, porque a Arlequina, ela já estava atuando sozinha. Aí a Amanda Waller queria capturar ela de novo, porque percebeu, putz, a garota sobreviveu a um quase apocalipse. E outra coisa que, as hienas dela, o que aconteceu? Que tem o fato de que falam que foi o Coringa que matou as hienas, e tem outras situações que falam que as hienas só sumiram, né? Não, as hienas só sumiram, praticamente. Porque no filme mesmo ele sumiu. Sumiu, mas né? no Aves de Rapina mostra. Então, mostra que aparentemente morreu, né? Mas tranquilo.
E aí, mas assim, você acha que nesse multiverso, assim, eles deveriam ter um pouquinho mais de organização? Então, tem muitas falhas no roteiro. Na maioria dos roteiros tem falhas. Só que se eles souberem jogar um pouco com referências, tipo... Eles tem como. trocaram agora a direção desses filmes, né? Sim. O que você achou dessa troca? Você gostou? Você achou que tá um pouquinho mais semelhante com o HQ? O que você... Não, basicamente é esse lance. Eles estão trocando tanto de diretor que se perderam muita coisa. Por exemplo, a Liga da Justiça do Zack Snyder. Mano, tinha como evoluir mais. Ia mostrar o Lanterna Verde, ia mostrar o Caçador de Marte. Se você comparar a versão do Zack Snyder, desculpa, com a versão final da Liga da Justiça, é aquela questão. A versão final da Liga da Justiça é uma coisa mais voltada para o infantil. A do Snyder era voltada mais para o público adulto. Tipo, consequências reais no mundo real. Estilo Kick-Ass. Caramba. Agora vamos parar de falar um pouco de herói. Vamos falar sobre, assim, mais sobre você. Você em si. O que você tem, assim, de curiosidade que você gostaria que o público soubesse? Ele tá com vergonha agora, gente. Um pouco. Não, Fatos curiosos sobre Pedro. Isso. fatos curiosos sobre mim, vamos ver. Eu escrevo nas horas vagas O que você escreve? histórias sobre noir, sabe? Estilo detetive. Que legal! Conta um pouquinho da história pra gente. Por isso que a narrativa dele é perfeita. Sim. Vamos ver. Que tal a gente criar uma história aqui agora? Pode criar. Vamos fazer Vamos? tipo um Uma RPG brincadeira. aqui. Ok. O nome de um personagem. Não precisa existir. Jane. Jane, ok. Homem ou mulher? Mulher. Ok. Qual ano? Ou década? 1986. 1986, isso foi um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Ok. Qual país? De pensar aqui. Pode ser Inglaterra. Inglaterra, ok. Qual a situação? Uma situação. Ela é uma mulher rica e que, assim, diretamente ela tem uma personalidade que pode ser, como que eu posso descrever? Um pouco egocêntrica e... Entendi. Entendeu? Vamos ver. Primeiramente, a Jane é uma mulher já de idade, cerca de 40 anos. Infelizmente, ela perdeu o filho no exército britânico. Ele tomou um tiro no meio do peito durante a... Esqueci. Não era vala, mas tranquilo. O filho dela, que era para ser o único herdeiro, acabou morrendo. Até aí de boa, né? Vamos continuar a história. Ela recebeu a notícia numa manhã de inverno, no qual o capitão da corporação, no qual o filho dela estava envolvido, deixou o relógio dele na porta dela. Ela, que já era uma senhora de idade, percebendo que não tinha como deixar sua herança para o seu filho após sua morte, ela resolveu torrar tudo. Começou a trair o marido, começou a sair em boates, começou a ostentar uma vida que ela não podia. Tudo isso para lacrar o buraco vazio que ela sentia no peito. Até que, em certo momento, depois de uns 3 anos em relação à depressão e o alcoolismo, ela resolveu que... Arco de retenção ou queda? Eu esqueci isso. Você que sabe. Então vamos continuar. Galera, pode continuar a história aí no chat. Continua a história no chat. Interage com a gente. Arco de redenção. Graças a isso, ela resolveu pegar o resto da fortuna dela e alugar um orfanato.
Nesse orfanato, ela começou a convencer as crianças de que, bom, basicamente a guerra não seria algo benéfico para ninguém. Então, nisso, ela começou a ensinar sobre filosofia, literatura, ciência e metalurgia. Nisso, quando as crianças foram crescendo, as crianças começaram a atuar em relação à política, esse tipo de coisa. Tanto que uma dessas crianças, que nasceu de família pobre, acabou se casando com um príncipe. Quem seria? Não faço ideia. Não faço ideia. Princesa Diana. Tu percebeu? Eu misturei um pouco de ficção com a realidade. Que legal, criando uma hein? história da hora. Se eu quisesse desenvolver essa história, eu poderia falar do fato do assassinato da Princesa Di, porque pra mim eu acredito que foi um assassinato. Sim. Todo mundo fala, né, que foi. É. Em teoria. Não, em teoria, porque era uma mulher pobre, de família... Ela era invejada também, muito Também. invejada. Então, assim, nossa, a gente tá tratando de... Meu Deus do céu, uma Quer coisa... saber um fato interessante? Ah. A Marilyn Monroe nasceu no mesmo ano que a Rainha Elizabeth. Era pra elas terem a mesma idade. Caramba! E sim, eu idolatro ela. Caramba, já estamos aqui, né? Então, e o que mais, assim, que você gosta de fazer no seu tempo livre, além de escrever? Porque a gente já percebeu que ele tem Mão pra foco isso. aqui, hein? Eu gosto de escrever, eu gosto de costurar, eu gosto de cantar, dançar, treinar, como você mesmo sabe. Entre outros. Eu tenho uma curiosidade. Pode Sim. falar, produção. Perguntar pra ele qual que é o vilão favorito dele dos quadrinhos. Ou dos filmes, da HQs. Não, aí depende. Porque, por exemplo, se for filmes, depende do gênero, que eu tenho um pra cada um. Por exemplo, o Darth Vader. Você Mano, gosta de Darth Vader? eu tenho até no Facebook, ele é o melhor patrão que existe, ele faz até arrepiar, ué. Só que aquela questão, o Darth Vader, querendo ou não, ele tá certo ou tá errado. Ele quer trazer ordem pra galáxia porque a natureza da vida é extremamente frágil e extremamente violenta. É por isso que ele quer dominar tudo. Entendeu? Mesmo que seja pelo lado negro. É. Porque é aquela questão. Você preferiria viver no quê? Num país livre, só que cheio de assassinato, abuso, estupro, ou num país controlador? Porque tem essa questão. Não... Porque assim, todo mundo fala, né? Isso daí também, questão, né? Governo mesmo, né? Já pensou você viver num lugar que não tem regra? Venezuela. Então, Sim. pois é, né? Tem até uma teoria, né? Que eles falam, na verdade não é uma teoria que eu queria falar, mas que eles dão uma como que eu posso? Uma ideia para 5 pessoas. A ideia é a seguinte: cada um vai montar um barco. Só que vai ser um barco. E não pode trabalhar em equipe. E cada um tem uma ideia. Como que vai formar esse barco? Entendi. Tem um jogo que depois eu te mando o link pelo WhatsApp. Ele é feito com essa mesma proposta. Que é basicamente, você tem que pegar, montar um jogo. É uma equipe de pessoas. E esse jogo ele tem que contar uma história. Só que a questão é, ninguém pode falar com ninguém. Você só monta o primeiro e passa pro outro. O outro tem que criar uma continuidade com base no seu. Não precisa fazer nem sentido. Mas aquela questão é, no final, o produto seria um produto misto de todo mundo, só que provavelmente não seria o que ninguém espera. Sim. Olha só, caramba. Venezuela olhando pra isso. Meu Deus. Pra Venezuela a gente é vilão. Vão te processar. Já era pra eu ser processado pelo Brasil. Eu tenho parente português. Agora faz sentido. Conta pra gente de onde que você veio, porque eu sei que você veio de um estado bem longe, né, daqui. Não. Tem certeza? Eu nasci aqui em São Bernardo do Campo. Você nasceu aqui? Sim. Vixe, meu pai boiou, então. Não, eu sei, eu esclareci isso esses dias pro seu pai. Ah, tá.
Que, aí. tipo, a minha família era aquela questão. Minha família ela é espalhada pelo Brasil. Minha família é uma família bem grande. Porque você tem um sotaque. Isso é problema de dicção. O quê? Não. Sim, o problema de dicção agravou por causa do aparelho. Ai, caramba. E por causa do início de AVC. O quê? Você tem problema de falar disso? Não. Tá. Então, pessoal, não tomem mais que 3 litros de café por dia. Você fazia isso? Eu fiz isso num dia, comecei a ter início de AVC. Passei no UPA, só que não deu em nada, porque no dia era um final de semana. 2 caras chegaram lá, um tinha esfaqueado o outro porque os dois estavam bêbados. Eu tenho muita história cabulosa. É história brasileira, galera. É que nem assim, ó. Na família brasileira sempre tem um corno. Se você não sabe quem é, você é corno. É muito triste, mas é o Brasil. A família brasileira é composta dessa forma. E o pior é que em São Bernardo do Campo é aquela questão. Seu amigo pega a sua namorada e ainda te chama de mano. Sim. Isso é muito triste. Isso, principalmente, olha, no meio cosplay, é muito normal. Sério? Sim, é muito normal. Caramba, Às vezes que você triste. tá lá e você olha... Caramba, não foi aquela menina que dizia ser minha amiga e no final pegou meu ex-namorado? Aí você fica... Não, pegar ex é uma coisa, eu tô falando de traição mesmo. Traição mesmo, tipo... Traição mesmo. Não, isso também, né? Eu te contei. Chega. A gente vai entrar em colapso existencial aqui. Em relação a... Olha só, isso... Todo mundo aqui com problema psicológico. Não, desculpa, eu tenho esse clima mesmo. Em relação a isso mesmo, dentro dos animes, das séries, como que você acha que eles retratam? Você acha que eles retratam de maneira certa ou de maneira errada? A traição? Não, é o seguinte. Geralmente eles retratam de maneira realista pro ambiente cultural. Sim. Porque, por exemplo, nos países orientais, aquela questão. Você ficar, por exemplo, imagina, eu tô namorando, minha namorada acaba dando pro meu amigo. Isso naquele meio é normal. Só que aquela questão é só uma relação. Só que o que seria considerado traição lá seria apego afetivo. Entendeu? Entendi. Em relação até mesmo àquela galera que tem várias esposas, né? Os árabes. Mas, por exemplo, esse apego afetivo, por exemplo, lá não é considerado traição um cara ter mais de uma mulher. Pela cultura deles não é. Uhum. Mas é considerado traição ele gostar de mais de uma mulher. Tanto que é proibido você dar beijo na rua. Sério? Sim. Até mesmo no Japão, galera, eles têm essa cultura um pouquinho mais fechada em relação a relacionamentos, independente de quanto tempo você já tá casado. É aquele negócio que não é que nem aqui, que você chega na rua, tem um casal ali no canto se comendo. Putz! Você falou igual os espanhóis. Vamos cortar esse papo por aqui. Espanhol é uma coisa de louco. Chega. Calientes. Praça pública. Tu viu? Tá, e assim, deixa eu pensar numa pergunta aqui. O que você gosta na área dos eventos que existem? O que você acha que falta? O que você acha que deviam acrescentar? Até mesmo no social dessa parte, o que você gosta, o que você não gosta? É o seguinte, na área dos eventos, tô percebendo que tá tendo muita coisa legal, mas teria que ter um pouco mais de network entre os cosplayers. Porque aquela questão, imagine se a maioria dos cosplayers se conhecesse, eles poderiam ir todo mundo junto numa espécie de microverso deles. E... sei lá, em questão de organização, acho que tá da hora. Menos o que teve esses tempos, porque aquilo foi panelinha. Você tá ligado, né? Eu lembrei, todo mundo sabe. Porque tem muito desse lance. Eu acho que em qualquer área, né? E eu acho que isso
é uma coisa que devia ser desenvolvido, né? Eu acho que você concorda comigo em relação a isso, não sei. Sim. Mas, assim, é a área que desenvolve não o que você tem entre a pessoa, né? Mas, assim, em relação ao trabalho da pessoa. Porque, assim, uma coisa é eu não gostar de uma pessoa. Outra coisa é eu desfazer do trabalho da pessoa pelo simples fato de que eu não gosto daquela pessoa, sendo que o trabalho está bom. Tipo o Fusca. Como assim, Fusca? Ó, é o seguinte, Fusca é um carro extremamente histórico. Sim. Tanto que ele já faz parte da tradição brasileira, certo? Sim. O Fusca foi um carro idealizado e criado pelo próprio Führer, pelo próprio Hitler. É um carro alemão. Mas pensa, você não associa Fusca com Hitler. Você associa Fusca com praticidade. Porque, sei lá, uma vela queimada. Por incrível que pareça, se você tiver um tronco de uma árvore verde, que por causa de estar verde, ainda tem água dentro, você consegue fazer energia o suficiente para fazer o carro pegar. É igual aquele negócio da laranja, né? Qual? Que você coloca os fiozinhos na laranja. Gente, eu não conheço muito dessas coisas. Não conheço de eletrônica. É muito exatas pro meu gosto. Olha, enfim, é que eles... Faz com limões. Tem também disso com limão, com laranja, Sim, com as porque frutas conseguem... Nossa, bem... você tá excitando os elétrons que já existem dentro. Sim. Tanto que, por exemplo, tem como você fazer uma bateria com limão. Com limão? Sim. Conte-me mais. Não, através de processo bioquímico. Tanto que nesse exato momento, você vê que o ser humano, ele é bioquimicamente eletroestável. Tanto que, um fato curioso, o campo eletromagnético do coração é o dobro mais forte do que o do cérebro. Porque o coração tem uma atividade maior. Em relação a quando a gente fica dando choquinho nas pessoas. Eletricidade estática. Sim. Então. Sim, você está canalizando a eletricidade que existe ao seu redor e dentro do seu corpo. Caramba, galera. Eu tô ligado. Assim, Eu só agora, tenho cara de besta, pensando né? aqui, ó, galera, eu acho que vocês também estão com essa curiosidade. Se fosse pra você escolher um trabalho, ele conhece de muita coisa. Qual trabalho você escolheria? Então, aí depende muito. Eu tenho muito desses lances de que depende. Depende do que eu queira fazer na hora. Por exemplo, o que você pensa e traz aquele sentimento pra você? Aquela explosão de alegria dentro do seu coração, assim. Eu gostaria de ser um investidor. Investidor? Sim. Por quê? Porque eu poderia atuar em muitas áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, em tecnologia, em biologia, em... Qual área mais, assim, te interessa? Tecnologia? É? Caramba! Que, tipo, eu acredito no potencial da singularidade. Que faz ser um momento em que as máquinas vão ficar mais inteligentes que o ser humano. Só que aquela questão, isso só pode ser criado se o ser humano tiver um certo controle sobre isso. Tanto que o Elon Musk, ele, basicamente, ele tá pesquisando um jeito de controlar. Porque a Google, ela tá criando uma inteligência artificial que se alimenta de, basicamente, todos os dados que são anexados a ela. Ou seja, quando você abre o celular para pesquisar sobre uma coisa no Google, tá passando por essa inteligência artificial. Eles estão criando uma espécie de Deus. Por exemplo, aquela teoria de que, tipo, você pergunta, né, pra uma inteligência artificial, assim, você dominaria o mundo? Sim. Então, aí ela responde, e aí você fica, eu não penso desse jeito, meu Deus do céu, Não. né? Porque, por exemplo, eu já perguntei pra assistente do Google, galera. O que ela 3 horas da respondeu? manhã, você não tinha nada pra fazer. O que ela respondeu? Que ela gostava de seres humanos. Mas é tipo... Sei lá, eu poderia levar isso num contexto bíblico, mas
Isso te assustaria e não seria legal pro seu podcast. Tô falando sério. Have. Nossa. É www, mas have significa 6. Ah, já entendi, galera, já entendi. Eu acho que vocês também entenderam. É. Mas como a gente não tá tratando de um assunto de religião, né? Vamos cortar esse papo. Vamos cortar. Bastante coisa polêmica aqui. Mas o que a galera quer ouvir é treta. É Vamos falar de treta? treta. Vamos falar de treta. Não vamos falar sobre as Kardashian. Ih. Então vamos falar de treta. Pode continuar, a sua opinião, pode dar. Não, é o seguinte. Galera, opinião dele. Ele não está querendo ofender ninguém, eu acredito, né? Que... pode falar. Não, basicamente, a criação da internet era para ser criado 100 anos antes do que foi criado. Porque é um sistema militar. Ele foi criado por Nikola Tesla, que é um sistema de comunicação. Mas aquela questão, os militares, eles vedaram muito isso. Infelizmente. Porque esse tipo de celular que a gente tem, ou esse tipo de cultura que a gente tem, se fosse liberado 100 anos atrás, a gente ia estar 500 anos no futuro. Basicamente, em relação à tecnologia, economia... Você disse que um De Volta para o Futuro poderia ter, realmente uma razão ali. Não, De Volta para o Futuro é um contexto meio estranho, porque... Acredita em viagem no tempo? Não só acredito, mas teria como provar. Em relação àquele negócio quântico mesmo que você tava se referindo, né? É porque, tipo assim, viagem no tempo é aquela questão. Você teria que sair da nossa... Não, vou explicar de um jeito simples. O universo, matematicamente, ele foi provado que ele existe em 11 camadas dimensionais. Ou seja, 11 dimensões Deus como... do céu. Felipe, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, não fale mais sobre dimensões comigo. Eu vou entrar em colapso e você também vai. Continua. Mas continuando. Dimensões são literalmente matemáticas, como altura, largura e comprimento. Que são as dimensões básicas que a gente conhece. Tranquilo, você teria que entrar em outra camada de realidade. Pergunta. Sim? Dimensão. Se fosse pra você falar de uma dimensão, por exemplo, você já viu uma cilada para Roger Rabbit? Você já viu esse filme? Não, mas parece falar sobre a Toca do Coelho. Não. Tem relação a duas dimensões que envolve o mundo real com o mundo dos personagens de animação. Peraí, aquele que aparece a Jessica Rabbit? Isso. Sim. Não, basicamente aquela questão. Dimensões, elas são juntas, mas são isoladas. Ou seja, elas estão no mesmo espaço, mas não estão na mesma frequência. Entendeu? É como se, por exemplo, se eu quisesse mudar, passar para outra dimensão, dividir o nosso tempo, fragmentar ele. Ou simplesmente, através da teoria do caos, que você pode até explicar, pensaria em pegar esse copo e passar para o outro. Não significa que eu vá fazer isso, mas significa que pelo fato de eu já ter tomado uma ideia, uma mente, ou ter feito a atitude, eu tô abrindo 2 linhas temporais. No caso daquele filme também que tem o Mundo Proibido, você já viu esse filme? Mundo Proibido seria qual? Tem uma personagem chamada Holly. Acho que não. Que é até com o... Não é Johnny Depp, é o Brad Pitt que trabalha. Não viu, nunca viu? Acho que não. Vou dar um resumo mais ou menos do que é. É um filme que se trata de um cara, que ele é desenhista, e o desenho traz ele pro mundo deles. Então, aquela música Save Me Now, se eu não me engano. E aí tem todo um contexto, porque aí a personagem não pode ter relações sexuais com o personagem que é do mundo real, porque senão ela vai pro mundo real e tem toda aquela mesclagem dos mundos e pode acontecer uma catástrofe. Um apocalipse. É uma coisa incrível, tipo, é como se o mundo dos desenhos fosse pro mundo real e todo mundo virava o desenho e basicamente era isso. E ela era a vilã, a Holly, né?
Caramba. Ela tentava de todas... É bem legal, depois tenta ver. Sim. É antigo, é um filme bem antigo, galera, mas é muito legal. Eu acho que em português tá como Mundo Proibido, mas eu não lembro exatamente como que é em inglês. Eu acho que é Word, alguma coisa. Não... Um filme ótimo pra assistir é Donnie Darko. Donnie Darko. Eu não sei se você já assistiu, você já? Ainda não. Donnie Darko é um filme que trata muito sobre dimensão, viagem no tempo, entre outros. É basicamente um jovem que ele acorda no meio de madrugada por causa de um coelho sinistro. E o coelho... o coelho diz que é pra ele sair de casa. Nisso, uma turbina de um avião cai na casa dele e era pra ter matado ele. Nisso se divide em 2 linhas temporais. Meu Deus do céu. Aí o filme todo passa com ele manifestando poderes. Tanto que eu não sei se você conhece o Kamaitachi. Sei. Tem uma música que ele ia lançar, só que ele só vai lançar daqui a uns anos. Que basicamente ele cita o Donnie Darko. Eu sou o morto escolhido. Eu já vi eu ouvi uma música que tinha essa parte, né, na letra. Que tipo assim, no universo de Donnie Darko, quando a linha temporal ela se divide, basicamente é aquela questão, num universo ele morreu e tudo seguiu normal, no outro universo ele meio que é um universo temporário que passa o filme. Ele não morreu, ele destruiu a escola, ele teve que assassinar um cara que no futuro se tornaria o espírito de um morto que volta no tempo pra se tornar aquele coelho. É muito estranho. O filme, se você assistir ele a primeira vez, tu não vai entender. Se assistisse, você só vai entender se assistir na 7ª vez e ver uma explicação no YouTube. Caramba. Só que pro Donnie Darko impedir o apocalipse, ele usa os poderes de telecinese e manda a turbina do avião pro quarto dele em outra dimensão, encerrando todo esse ciclo temporal. Caramba. E assim, agora pensando nos filmes atuais e séries, qual série você acha que tá abordando bastante essa questão? Qual Atualmente, questão? Qualquer série que você lembre. Não, que vocês qual tenham. questão? A questão de dimensão, de tempos diferentes. Qual que você acha que tá sendo? Por exemplo, a gente pode tratar, Stranger escolhe. Things. Tu ia citar isso, não é? Sim. Stranger Things é uma coisa de louco, é tipo Caverna do Dragão. Pouca gente sabe isso aqui, Caverna do Dragão, ela era um RPG. Ela é um RPG. Sim, isso eu sabia disso também. Mas Caverna do Dragão é uma coisa de louco, porque a resposta pra toda aquela série tá nos 10 primeiros segundos. Sim, porque, galera, é assim, eles citam, né? Tem toda a caverna, tem todas as aventuras, tudo, mas no final de tudo isso, na real mesmo, eles nunca vão voltar pro mundo real, porque eles morreram. Eles voltam? Que? Como assim eles voltam? Não. Não, é o seguinte. Caverna do Dragão, nos 10 primeiros segundos, se você olhar o plano de fundo, percebe que é uma dimensão espelhada. Sim, eles estão mortos e sim, quem é o culpado disso tudo é o Mestre dos Magos. Sim. Não o Vingador. O Vingador não é... O Vingador, ele não é o vilão. Muito pelo contrário. Ele é o herói, mas ele foi corrompido. Mas aquela questão... Aquele unicórnio, né? Não é um unicórnio. A Uni. Eles falam que... Era uma garota. Não, mas dizem que ela é ruim. Que ela era, espiã do Mestre dos Magos. Não, é o seguinte, a Uni, ela... Na versão original, que provavelmente nunca vai ser lançada, a Uni era uma garota que, por causa do amor que ela tinha com o Bob e as crianças, acabou morrendo num acidente. Aí ela foi mandada pro submundo e lá o Mestre dos Magos, ele usou ela, transformou ela em um unicórnio. Mas aquela questão, quando eles chegaram lá, ela pôde reconhecer o amor que ela tinha por ele. Tanto que quando o Vingador, ele é liberto de todo mal,
o mestre dos magos é preso, o Vingador oferece um tratado, que seria trazer as crianças para o mundo real, mas não como espírito, reencarnações. Só que o Bob, ele iria ficar por causa da Uni, porque ele não ia deixar a garota que morreu por causa dele sozinha. Tanto que, por causa disso, na realidade o Bob é o único que tá vivo. Ele tá em coma. Caramba. E, tipo, naquela dimensão. O Bob é o único que tá vivo, ele tá em coma. Por causa disso, a vilã que iria ser retratada na próxima temporada, que foi cancelada, seria a única que nunca apareceu, que é a esposa do Mestre dos Magos. Tanto que tem um episódio, se eu não me engano, é a Torre do Relógio, o nome do episódio, algo do tipo. Mostra uma amiga deles que tá dormindo e a cena final mostra o Bob entregando um pingente pra ela. Essa amiga seria a Uni. Entendeu? Que da hora, galera. Vocês sabiam disso? Ele é um poço de curiosidade. Ele é um poço de curiosidade. Na realidade eu sou bem quietinho durante o dia. Galera, ó, ele assim, é um amigo meu que assim, ele é quieto, você olha pra ele e você pensa, não sabe de nada. Você olha, assim, eu acho que, né? Me superestimam demais. Sim. Subestimam. Sabe? É por causa da adicção. Eu não consigo falar a palavra com J. Eu não consigo falar de juiz. Você não consegue? Eu não consigo. Meu Deus. Ele é um japonês. Não, mas sim. O sotaque dele é bonito. Sim. Você tá me xingando. Japonês é pequeno. Ah, não. Não. Sim. Não. Japonês é desse tamanho. Quê? Não. Tu pensou besteira. Não pensei. Mais tranquilo. É porque, tipo assim, a média de altura de um japonês é menor do que a média Já sei. daqui. Opinião sobre cultura japonesa. Vai, Ok. lança na roda. Aí depende, qual assunto? Em relação à cultura em geral deles. Então, eu acredito que japoneses são aquela questão. Eles... No passado, eles representavam muita força, muita disciplina. Hoje em dia, eles representam inteligência. Só que aquela... Mas tem também um lance de sexualizar eles demais. Porque... Eu não sei se isso acontece com você. Mas, às vezes, eu confundo mulher com homem, homem com mulher. Na cultura japonesa. Sim. É. Mas é porque, até mesmo agora eles estavam falando de Genshin, né? Que é aquele jogo que lançou. Tem vários personagens que sexualizaram e, tipo, é furry. Não, é tipo o... Eu esqueci. O Cavaleiro de Afrodite. Conta. Não Dos conheço. Cavaleiros do Zodíaco. Tá. Esse daí é... Não. É um homem vestido com uma armadura rosa com peito. Acorrentado. Mas normalmente o japonês tem muito dessas de sexualizar bastante, né? Por exemplo, você pode tirar por base os etes, né? Que a gente vê tudo. Às vezes é um eti nada a ver. Nanatsu no Taizai. Pra quê? Me fala. Você conhece Nanatsu no Taizai? Quem não Sete conhece? Então... Gente, pra quê? Pra que fazer isso? Pra que colocar o cara pra apertar os peitos da menina Não. de forma aleatória? Não, é o seguinte. Nanatsu no Taizai tem esse lance. É mais um alívio cômico. Mas a Sim. questão é... Os japoneses, os chineses, esse tipo de gente, eles são muito viciados em conteúdo adulto. Tanto... Por conta de Ah. ter aquela cultura fechada, né? Você- Também, mas tanto que... Se você pegar um cara da minha idade, 20 anos, lá o cara não se relaciona com ninguém. Ele prefere ficar no quarto assistindo do que sair pra conhecer uma garota. O cara que casou com a Hatsune Miku, ele tinha 38 anos, se eu não me engano. E também ele tem muito holograma dela. Ele tem vários hologramas na casa dele. Galera, já pensou? Agora, voltando a esse assunto. Já pensou? Você que está me assistindo, você mesmo. Você chega na sua casa e ao invés de você, sei lá, dar um beijo no teu namorado, tua namorada, sei lá,
você pega e vê um holograma. Um personagem. Como você se sentiria? Sério. Casado com a Alexia. Como você se sentiria em relação assim, nossa, já pensou? Você chegar, você não pode dar um beijo, você não pode fazer nada. Olá, Google. Olá, Google, E esse cara, você viu que ele fez um casamento mesmo. Eu sei. Alexia, você me ama? Quem nunca fez isso, né? De chegar pra Alexa, você me ama, momento de carência. Eu nunca fiz. Você nunca fez isso? Não. Nossa, gente, eu acho que eu me sinto doente agora. Não. É porque... Sei lá... Eu gosto de ser sozinho. Eu era o cara que chamavam de isolado. Nossa senhora, esse meme, olha. Ah, Mas você gosta de ser assim? não, é porque... Você sente que você é completo? Não, é o seguinte. Durante muito tempo da minha vida, eu fui carente de afeto. Não vou mentir. E por causa disso, meio que eu me entregava demais pra pessoas que Não sei valiam se a valiam pena. a pena. A real é que eu não sei porque não sei mais da vida dessas pessoas. Mas eu percebi uma coisa. Se eu não for completo comigo, se eu não gostar de mim, eu não vou conseguir gostar de outra pessoa. Tanto que eu peguei esse tempo pra eu me descobrir. Tanto que você vê, você me chamou de quietinho, esse tipo de coisa. Só agora você tá descobrindo... Não, eu já conhecia esse seu lado que é falante e tudo. Eu já conhecia. Mas eu não conhecia tanto o conhecimento que ele tem diante das coisas. Eu sabia que ele era inteligente, eu já tinha até te falado isso. Que eu admiro pessoas inteligentes. Eu até zoo, né? Fico falando, nerdola, isso aqui. Mas eu admiro muito esse tipo de pessoa, porque é muito difícil você achar uma pessoa que é interessante de conversar. Normalmente você só acha idiota na rua. É triste, mas Putz, assim... você me fez lembrar do cara do meu serviço. Que tipo assim... Meu Deus. Vamos soltar essa bomba aqui, né? Ontem eu fui topar com uma amiga minha. A gente foi comer um lanche na padaria. Aí tranquilo. Foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente. A gente só conversava pelo celular. Aí eu cheguei lá, ele tinha perguntado se eu tinha feito alguma coisa com ela. Nossa senhora, que desnecessário. Eu peguei pra ele e falei assim, não, é só uma amiga. Aí ele começou a me zoar, tá ligado? Dizendo que eu não tinha atitude, esse tipo de coisa. Eu só virei e falei, mano, do que adianta você só querer pegar uma pessoa, não querer saber da pessoa? É por isso que você é solteiro. E olha que o cara tem 27 anos. Assunto polêmico, galera. Todo mundo agora, né? Eu não sei, cada um tem sua sexualidade, tem sua opção. Mas atualmente eu acredito que por conta disso, né? Por conta das pessoas gostarem, né? De ficar, pega um, pega o outro, pega o outro, pega o outro. No final, você chega em casa e você é triste. Eu sei disso porque eu já fui assim. Mas... Não. Relações descartáveis, é isso que você tá falando. Isso. Hoje em dia, em relações, você tem que prezar pela qualidade. Sim. Você tem que ser primeiro amigo da pessoa pra depois querer ter alguma coisa. Sim, não adianta, galera, você querer... E eu digo isso por experiência própria. Você querer entrar numa relação com a pessoa, você querer ter intimidade com a pessoa, mas você não tem conexão. E eu até falo isso porque, no meu primeiro beijo, nossa, me explanando aqui, total. Primeiro beijo foi com um cara bem mais velho que eu. E eu não conhecia ele, só achava ele bonito. E aí eu fui induzida, na realidade. Não posso dizer que foi induzida, né? Mas assim, ao mesmo tempo fui porque os meus amigos ficavam falando: vai lá, dá um beijo nele, pega ele, faz isso que é legal. E galera, não é isso, não gaste seu primeiro beijo com uma pessoa que você não conhece, porque você vai lembrar sempre disso. E às vezes você vai lembrar disso e vai ser um negócio muito vazio. E foi assim que também eu me descobri, galera, demissexual. Se você não conhece demissexual, pesquise depois. Isso aí. Não, quer uma bomba mesmo? Meu primeiro beijo foi com 18 anos. Não, o meu foi
com 15, todo mundo falava, vai, beija. A galera chega pra mim e fala, eu com 10 anos beijei a primeira vez. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. É melhor eu não contar sobre minha vida. Ixi, agora já falou, termina. Tô brincando. Não, mas aquele lance, eu só comecei a me relacionar com as pessoas depois que eu terminei a escola. Entendeu? Então... Você tinha muita insegurança na escola? Eu ainda tenho muita insegurança. Só que agora eu sei disfarçar. Ele é ator, né? Não, só que aquela questão é... Na escola, pelo fato de eu ser inteligente, as pessoas me usavam. Eu entendo. Triste. Tipo, eu era o cara que o pessoal ficava zoando, mas chegava a época de prova, era o mais popular. Tá ligado? É tanto que... provavelmente é por causa disso que eu não confio direito nas pessoas. E é por causa disso que só agora eu tô fazendo novos amigos. A Suna mesmo sabe que eu tenho só um amigo de infância mesmo. Porque o resto, mano do céu, se eu contar os rolês... Mas, tipo, eu prefiro ter uma amizade de qualidade do que quantidade. Sim. E normalmente a gente tem que preservar isso, porque, assim, como que eu posso dizer? Cara, você nunca sabe com quem você tá andando às vezes, e aquela pessoa pode estar ali perto de você falando, ai, meus parabéns, isso, aquilo e tal, e a pessoa na realidade, por dentro, ela tá assim, ai, eu te odeio. E a gente retrata isso até mesmo no anime que eu tô vendo atualmente. Isso aconteceu muito comigo. Classroom of Elite, não é o caso. É ótimo. Você já viu esse anime? Um pouquinho. É muito bom, cara. Mas eu acho que, não sei, no início você já mostra que, assim, tem uma personagem, não lembro o nome dela agora. Kushira, não lembro, gente, não sou boa com o nome, não. E essa personagem, basicamente, ela é a menininha popular e fofinha e boazinha. E o cara, que é o protagonista, ele descobre, na verdade, que ela quer tanto fazer amizade com uma amiga dele, que na verdade não é amiga, eles tem todo um rolê aí. Ela quer tanto fazer amizade com aquela menina, e aí tem um momento no anime que ela acaba esquecendo o celular na casa dele, lá no quarto dele. E ele vai até ela pra entregar o celular. E ela tá lá, tipo, perto da ponte, chutando a ponte, de raiva, de ódio, assim, falando, tipo, mal da menina, que ela quer tanto fazer amizade. E isso retrata muito que... Um fato, né, que às vezes a gente tem na nossa vida, né? Eu nunca fui desse jeito, galera. Eu não consigo ser assim. Troca de interesses. Eu não consigo ser desse jeito. Eu não consigo... No caso, essa menina, ela odiava a outra pelo fato de que, tipo, ela era diferente, ela não queria fazer amizade com ela. Enfim, ela odiava essa menina por conta disso. Eu não consigo ser assim, mas eu conheço pessoas que já foram assim. Eu acho que o fato de anime, séries se tornar muito popular, principalmente essa área geek, é principalmente com a galera que é pensante. Né? Porque, assim, a galera pensante é aquilo, né? O anime retrata, a pessoa vai pensar, ela vai se identificar. Eu acho que isso é muito legal. Por isso que até mesmo cosplay é muito legal. Cosplay é foda. Não tem o que falar. Mas, em relação a isso, por exemplo, muitas das amizades que eu tive na época de escola, eu não consegui preservar nenhuma. Mentira, eu consegui preservar só uma. Valeu, Rafael, tamo junto. Mas pra você ver, na época de escola o pessoal me usava pra conseguir as coisas. Quando terminou a escola, os únicos 4 amigos que eu tinha, 3 deles, 3 deles eram um bando de vacilão. Porque eu saía com eles e qualquer BO que dava, jogavam a culpa em mim. Tentei ajudar, tentei apoiar. Sabe aquele amigo que... É tipo um exemplo de série. Aquele amigo que, se você acaba matando uma pessoa, você chama ele pra ajudar a tirar o corpo? Meu Deus do céu. É um exemplo de Lúcifer. Mais tranquilo. Eu seria esse amigo. Só que, infelizmente, eu descobri muita coisa ruim sobre eles e que na verdade, você descobriu descobriu que não eram amigos.
né? Eram só pessoas me usando. E parece que a minha falta entre eles tá ajudando eles a evoluir. É sempre assim, né? Eles falam que toda vez que a gente se distancia de alguém, às vezes, é pra ser desse jeito, porque assim vai acarretar a sua evolução, né? Isso é muito bom. Porque, tipo... Todo mundo que passa na sua vida é uma história. Né? Então, assim, você às vezes aprende a não ser aquilo que a pessoa foi com você, né? No caso, eu. Porque os caras foram vacilando comigo demais. Mas você aprendeu com isso? Aprendi que eu não posso guardar mágoa. Porque se eu guardar mágoa, eu tenho câncer estilo melanoma nível 4. Meu Deus do céu. Raiva e mágoa dá câncer. É isso aí. Caramba, galera, olha. Mas, tipo... só uma coisa pra galera. Amizade não é questão de você esperar alguma coisa de alguém. É questão de você estar do lado da pessoa e admirar o jeito que a pessoa é. Se a pessoa vacila com você esse tipo, mano, chama pra conversar, senta. Se a amizade valer a pena, senão, bola pra frente que a vida é evolução, neném. E hoje é bem legal a gente tratar disso por ser dia do amigo, tudo. E é isso, galera. Prestem atenção nos amigos que você tem, né? Porque às vezes não é um amigo, às vezes só faz que é amigo. E isso tem que tomar muito cuidado, porque isso influencia na sua vida, querendo ou não. Porque, como que eu posso dizer? Um amigo, já se diz, né? Amigo. Tudo que essa pessoa falar vai ter relevância na sua vida. Então, se você tem aquele amigo que chega, aí você tá lá, você criou um negócio super legal, que você tá achando super legal, essa pessoa chega, ela acaba com a sua autoestima, fala qualquer outra coisa pra ferrar você. Uma coisa é crítica construtiva. Outra coisa é você fazer uma crítica pra acabar com a pessoa, né? Eu não lembro quem foi que falou, mas vocês podem observar. Toda relação que tem, tanto familiar quanto esse lance, a primeira coisa que você precisa ter para ter uma relação saudável é a amizade. Porque, por exemplo, eu sou amigo do meu pai e sou amigo da minha mãe. Se meu pai e minha mãe se separassem, eu ainda ia continuar sendo amigo do meu pai ou amigo da minha mãe ao mesmo tempo. Sim. Mas tem gente que em casa não tem essa afinidade. Não, Entendeu? E isso é muito ruim, né? Porque isso influencia de maneira geral. E todo mundo devia tirar por base isso, né? Devia ser amigo do filho, né? Porque tem alguns pais que chegam, né, e falam: eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Eu não sou sua amiga, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Não, primeiramente, tem que ser amigo, sim. Sim. Porque é aquela questão, amigo, tanto faz se tem sangue ou não. Sim. Às vezes você considera uma pessoa que não é da sua família como família pelo fato da presença da pessoa, do quão importante aquela pessoa é na sua vida. Relevância na sua vida é maior do que, sei lá, um parente distante que tá... Não, entendo. Por exemplo, o Rafael mesmo. Eu não vou dizer o arroba dele porque ele é bem famosinho, ele não quer mais tranquilo. Eu tenho mais afinidade com esse Rafael, que eu estudei com ele, do que com alguns membros da minha família. Porque é aquela questão, meus sonhos são uma coisa pessoal minha. Todo mundo tem que respeitar. Sim. A partir do momento que você desrespeita o sonho de alguém, você está tentando colocar um limite, colocar uma pedra. E isso não é uma coisa legal para ninguém. Por exemplo, você mesmo disse, você quer ser modelo. Se depender de mim, eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo. Sim, isso é ser amigo. Isso é amizade. Porque, querendo ou não, amizade é você querer o bem da pessoa. Você querendo o bem da pessoa, você tem que cuidar, zelar por ela. Sim. Independente do que ela queira ser. Se ela quer ser um gamer, você tem que apoiar. Ouviu? Só não deixa ser... Eu esqueci o nome. Lolicon. Não deixa ser Lolicon. Lolicon. Meu Deus do céu. Lolis, tomem cuidado. Eu conheci um cara que vivia traficando lolly no porão. Não. É uma piada. É uma piada. Tá. Meu Deus do céu, sequestro. Não, é só uma piada. Não, galera, eu acho que é muito legal quando a gente vai nesses eventos, que, por exemplo, Anime Friends, o último evento que eu fui. Chegou lá
O cara com a plaquinha. Estou à procura de lolis para o meu porão. Putz. Aí você fica... Por que ué? ele não procura Pico? Não! Não assistam Boku no Pico. Ou assistam. Não vai por mim, não. São só 3 episódios. São só 3 episódios pra ferrar com a sua cabeça. Só isso. Não, só que... tem muita questão em relação a Boku no Pico. Isso não é uma coisa legal. Mas o mesmo criador de Boku no Pico foi o mesmo criador de Dinossauro Rei. Você não sabia? Não sabia. Ok. Meu Deus do céu, muita coisa pra... Meu Deus! Muita coisa pra você colocar na cabeça. Não, uma coisa difícil de colocar na cabeça é aquela abertura do Digimon, no qual aparece a Eliana. Digimon são demais. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa difícil. E agora, falando assim da sua infância, qual foi um desenho que, tipo, quando você era criança mesmo, que marcou, assim? Você lembra, você ouvia a musiquinha, você até canta que você lembra. Tem muito desenho. Muito desenho. Ó, pra você ver. Cara, a maioria dos 7 desenhos... monstrinhos agora. Você Não, lembra também. desse desenho aqui? Só que a maioria dos desenhos, até desenho antigo, eu conheço. Por exemplo, um desenho que meu pai assistia, do Fantomas. Porque a gente sabe. Você conhece, né? Conheço. Meu pai assistia, ele passou pra mim. Fantomas é uma coisa de louco. Ou mais conhecido como Simon Button. Meu Deus. Que pensa. Ele era um ciborgue que estava em construção, criado para a cidade de Atlântida. Ele ia ser praticamente um... Eu esqueci. Um policial. Mas tranquilo. Com a queda da Atlântida, infelizmente afundada, ele ficou em hibernação. Quando ele foi libertado, o propósito dele ainda continuava. Justiça. Então, tipo... O interessante de Fantomas é que ele foi o protagonista, o primeiro... Ele foi o primeiro justiceiro, por assim Não, o dizer. primeiro super-herói. Sério? Sério? Porque se for pensar em justiceiro, ainda existe os filmes noir, que é aqueles de detetive, preto e branco, Sim. como os filmes do Tarantino. Mas... Tem um mosquito aqui, gente. Ele foi o primeiro super-herói que surgiu. Meu Deus do céu. E isso é marcante pra você? Mano, porque pensa... É tipo 7 minutos. No Brasil, eles começaram como um canal de rap pequeno. Sim. Eles tiveram que cair e se levantar mais de 10 vezes. Mas olha aí, hoje em dia ele é o canal de rap nerd mais acessado do mundo. Sim. E se vocês estão vendo, ó, admiro vocês, mudaram minha infância. Não, falando sério. É verdade, mas 7 minutos realmente fez muita... 7 minutos, Kamaitachi... assim, eles fazem uma crítica social e eles misturam com geek. Isso é muito incrível, isso é muito legal. Sabe uma curiosidade sobre Kamaitachi? Ele é conhecido como Deus Destruidor. Por quê? Pros psicólogos. Porque quando você escuta Kamaitachi e começa a pensar nas letras, só tem 2 saídas pra você. Ou você se enche de energia e tenta mudar a sua vida, ou você acumula mais depressão do que você tinha. É bom. A gente fala até mesmo das músicas que existem, né? Como que é? Manual do Suicídio. Aí tem a parte 1 e parte 2 ainda. Eu queria que lançasse uma música derivada dele. Que no final do Manual do Suicídio parte 2 toca uma frase que, mano, na moral, essa frase é extremamente linda pra mim e significa muito. Eu vou sair essa noite, quem sabe sei lá seguir a lua. Espero que ela me leve pra belos lugares, pra ter boas lembranças enquanto eu fecho os olhos e minha alma suma. Meu Deus do céu. Isso só me faz lembrar o Cavaleiro Fantasma, que foi o motoqueiro fantasma antes do Johnny Blaze. Isso é assim, ele consegue pegar
uma brecha que você nem percebe às vezes. Quem? Eu ou Kamaitachi? Ah, você, né? Ah, pensei que fosse Kamai. Também. É, mas tipo... Sei lá, o Kamaitachi é incrível. Você acha que ele é muito inteligente, assim, em relação... Por exemplo, a gente pode tirar por base na crítica social que ele faz até da noiva cadáver. Sim. Ele fala de obsessão, de uma necrofilia ali, né? De um negócio que... Só que o Kamaitachi, ele pegou esse assunto e ele romantizou de um jeito que o Koda não conseguiu. Que o Koda, ele tem uma música da Megan Fox, que basicamente é a mesma cena rolando. Só que o Koda deixou isso num estilo muito mais criminoso e o Kamaitachi falou sobre a paixão de um obsessor. Sim. Tu dança tão bem com esse vestido azul. Enfim, música troquei. Tu tá tão bem assim. Sorriso costurado, seu tá quebrado, enfim. Teu coração roubei. Essa é do Koda. Sim. Galera, Koda não, KF. é muito legal porque trata-se de... Como posso dizer? É a mesma coisa de tratar daquele filme... Como que é o nome? Lolita. Lolita, já. Que eles tratam de um pensamento É um romance. que é de um pedófilo. É um romance entre um adulto e uma criança. Exatamente. Trata-se do psicológico de uma pessoa que tem esse distúrbio, né? Que eles dizem que é um distúrbio. E aí, assim, você fica... Meu Deus do céu, a menina é avançada, né? Só que no final você tem que olhar de modo psicológico, porque ele tá mostrando o lado que o homem via. Então não é a menina que, vem aqui. Não tem nada a ver. Errado. É o que ele via. E na moral, pra mim esse filme deveria ser destruído igual o filme dos Anunnaki. Porque tem gente que romantiza ainda, né? É muito louco. É muita loucura. Não, porque tipo assim, a partir de certa idade a pessoa tem consciência do que tá fazendo. Sim. Mas é aquela questão, você não pode confundir amor com o que se trata naquele filme, porque a diferença de idade é gritante. Sim. Por exemplo, Você tá falando de... Ali ela tinha quantos anos? Se eu não me engano, ela tinha 14. É uma coisa que não é muito certa. Ainda mais com um cara de mais de 30. Mas é aquela questão, se for pra você namorar, pega uma pessoa de no máximo 10 anos acima ou 7 anos abaixo. Que é a idade de ouro. Porque, tipo assim, 7 anos abaixo, no máximo essa idade, porque você tem como ensinar a pessoa, só que se você for uma pessoa boa... Que negócio lá, né, também, já pensou? Você tem que falar em relação a... A pessoa já passou, já é maior de idade, tá? 7 anos, você não tá falando de... Você não tá lá, né? Você com... Não, tem que ser maior de idade, velho. Pelo amor de Deus. Ou pelo menos tem que ter maturidade pra assumir. Beleza, eu tenho 17... Vou pegar uma pessoa de 10. Não vira. Não faça isso. Mas uma pessoa mais velha, geralmente é uma pessoa mais vivida. Ela tem como te ensinar. Por exemplo, as visões de mundo que ela tem. Aí também depende do ponto. Depende do ponto. Depende da pessoa também. Mas isso vocês que tem que parar pra analisar o contexto. Não é a gente só tá dando um conselho. Não, se for pra dar um conselho, eu dou um conselho bem simples. Então, pegue seu dinheiro, invista em ações, tá? Eu não vou terminar a frase, senão eu vou ser processado. Caramba. Merchan gratuito. Boa. Muito bom. Já começou a ser investidor de forma indireta. Se bem que... Você tá se sentindo muito bem, né, com essa roupa? Eu queria que... Eu tô olhando, assim, ele tá... Geralmente eu não posso sair com essa roupa. Por quê? É verdade, Brasil, galera. Esqueci dessa parte. Assaltos. Não, tipo... Eu não sei o que tem, essa roupa me faz sentir um pouco mais poderoso. O que você acha, produção? Parece um pouquinho de medo nas pessoas. Não, é que tipo assim... Cara de louco dele.
Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Só que... Não, calma. Agora que você olha pra câmera com a cara mais psicopata que você tem. Meu Deus. Não. Mas é um cara do bem. Dá pra sentir Dá energia mesmo, dele. sim. Eu tenho que ser um cara do bem. Porque se eu não for ponto de luz, quem vai ser? Aí. Dá pra sentir. Sim. E o preto, se vocês forem pesquisar, em culturas orientais, que é o que é mais meu foco, preto significa confiança, significa lealdade e cumplicidade. Sim. É porque muita gente associa o preto como algo ruim, né? Mas isso é por causa da crítica europeia É. e dos mormons. Nada a ver, né? Nada a ver, galera. Porque, tipo assim, a cor escura é só mais uma cor. Na verdade, não é meio que uma cor, é uma tonalidade. É igual o branco, é só mais uma tonalidade. Se você pega, por exemplo, o meu celular, ele é vermelho. Se leva ele pra uma das extremidades, ou ele fica branco ou ele fica preto. Pedro. Henrique de Oliveira Souza. Oh! Pantera Negra. Olha, tudo começa com P, galera. Agora que eu fui notar. Mas, enfim. Eles são as chaves da nossa sociedade. Tudo que é primordial. Nossa, principal. Principal, professor, polícia, Olha. padre, pastor, Política. Letra P. Não, política não. Política. Rege, meu amigo. Não, eu tô ligado, Faz mas... as leis. A sociedade. A sociedade, realmente. Através de quem? É. Quem outorga? Tá essa questão. Tem um ponto. Vai. Vamos lá, então. Agora pode mandar seu abraço, seu beijo pra quem você quer. Se você tem um recado pra mandar em relação a quem quer ser cosplayer ou entrar nesse mundo geek, pode falar Não. para a câmera. Então, pessoal, primeiramente eu quero mandar um abraço pro Rafa e quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe. Segundo, por mais que seu sonho pareça distante ou difícil, segue nesse caminho, porque pro homem pisar na lua ou pro Santos Drummond sair voando a primeira vez na vida, eles tiveram um sonho, eles correram atrás. Eles foram os primeiros. Sejam os primeiros na sua vida. Caramba. Cara, é filósofo aqui. Gente, eu tô achando que ele é a reencarnação de alguém. Enfim, galera, vamos deixar isso pra outro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compartilhado. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô compartilhando. Precisa fazer uma campanha pra inscritos aí, porque tá devagar, hein? Tem, tá mesmo. Tá devagar. Eu vou ajudar nisso. Então, galera, deixa seu like, compartilha, ajuda a gente aqui. E se vocês quiserem que eu traga o de volta aqui, deixa nos comentários que aí eu trago e aí ele vai ser meu ajudante também. Fechou. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de novo. E até o Pera aí. outro podcast. Dá um tchauzinho aqui. Tá lá, ó. Até mais, pessoal. Coloca a máscara. Ó a ideia genial. Muito dois pra frente. Tá aparecendo um vídeo pra galera ver como é que tá o cos de vocês. Ok.